Olá, a paz do Senhor Jesus para você. Hoje são 26 de dezembro de 2024. Irmãos, assim, né? A situação a que chegou essa direção, essa gestão da IEADPE, são coisas absurdas, inaceitáveis. A capacidade de enganar, de dissimular, de conduzir as pessoas para uma coisa irreal. É como o pastor Elienay Cabral falou. É a aparência, é a farsa, é o brilho falso. Olha, irmãos, a organização, templos mirabolantes, bonitos, bem iluminados, com orquestras, com, assim, tudo que é bonito de se ver, até uma organização administrativa, que é coisa boa. Irmãos, nada disso garante a salvação e a entrada nos céus. Se você pegar qualquer organização, não somente brasileira, mas como qualquer organização no mundo, qualquer associação, governamental ou não, elas procuram manter o estado de excelência dos seus processos e de sua organização. Então, isso não é garantia que vá para o céu. Agora, a diferença é que lá há um estatuto que se cumpre, lá há transparência, há respeito, há consideração, há um estatuto que se elabora em conformidade com o objetivo de levar a organização para um estado de benefício total e completo da totalidade. Mas essa igreja de Pernambuco, eu vou contar a você aqui 3 revelações. 2 que eu nunca contei e uma que eu vou refrescar a sua memória, tá? Esse canal eu já trouxe aqui várias revelações. Deus tem falado através de profecias, através da palavra profética, através de mensagens, mas parece que a cada vez que a gente repete, Satanás, o príncipe das trevas, envia 1 ou 2 comentaristas nesse canal que eu não faço questão de ler, mas alguns irmãos me dizem: irmão Josué, você viu? Para quê? Para defender esse sistema. São pessoas que têm aparência de piedade, aparência de santidade, mas na realidade são verdadeiros instrumentos de Satanás para manter a dissimulação e os interesses demoníacos escondidos por trás dessa gestão. Está por aí empossando pessoas em escada, porque não são pastores, tá? Estão numa organização que o Espírito Santo de Deus, a presença da Trindade, já se evaporou há muito tempo. Porque você há de convir comigo que é impossível, irmãos. Igreja é santa, imaculada, queimada pelo sol da justiça. Igreja de Deus não é isso, essa propriedade privada, essa coisa arrumada para atender os interesses escusos de um plano de poder de uma família. Irmãos, é impossível. Esse homem era catador de banana, não é por isso, não é falta vamos dizer assim, de dignidade se manter com o trabalho. Mas assim, olha, era catador de banana na Ceasa, não fez nenhum esforço. E outra, não é chamada de Deus, é a pura realidade do engano, da exploração e do aproveitamento de uma situação religiosa, como muitos têm feito por aí, que as pessoas esquecem-se de ser cidadãs, esquecem-se de que tem que tratar as coisas com zelo, com diligência, e tudo relega a providência de Deus. Deus vai fazer coisa não. Quem tem que fazer é você. Olha, deixa eu lhe dizer o seguinte, antes de eu contar essas revelações aqui. Eu estive em um grande supermercado e quando eu ia passando assim, um cidadão que estava lá trabalhando, 8 horas, fora o horário do almoço, 8 horas trabalhando, vejam só, irmãos, ali cortando carne de charque, com a carne afiada. Talvez até ele ouça esse vídeo aqui. E eu não costumo entrar em discussões intermináveis, nem convencer ninguém. Eu coloco aqui os fatos como eles são. Essa igreja está sendo enganada, tá? E assim, a partir de 26 anos atrás, até hoje, essa igreja de Pernambuco teve 2 fases. Uma fase antes e uma fase depois. É só vergonha, é só escândalo, é só dissimulação, é só idolatria, é só feitiçaria. Tem algumas coisas boas? Claro que tem. Nada é 100%, toda regra é exceção. Mas advindo dessa direção? Nenhum. Então, eu ia passando. O cidadão falou o seguinte, preste atenção, irmãos. Olha, eu já disse, né? Tem que ir à igreja, porque a igreja é a razão, né, de estar lá um lugar bom, coisa desse tipo. Aí eu voltei, eu disse, bom dia. Você falou que tem que ir à igreja? Disse, tem que ir à igreja. Eu digo, infelizmente, nas igrejas
Muitos pastores têm sido a principal causa de afastar o povo de Deus. Aí ele disse, mas eu não posso me meter nisso porque isso é com Deus. Como é com Deus? E quando eu falei, não é com Deus, porque a Bíblia diz assim, não, mas eu fico pela Bíblia. Eu digo, a sua Bíblia diz. Aí citei algumas partes para ele. Ele falou o seguinte, está escrito, não toqueis nos ungidos do Senhor. Davi, embora Saul já tenha sido rejeitado por Deus, ele não ousou tocar em Saul. Eu digo, olha irmãos, o senhor fala sem conhecimento. Faça o seguinte, Satanás era o querubim ungido, protetor, habitava no meio das pedras afogueadas. Ele era o portador de luz, o aferidor da medida, a formosura em perfeição. Ele foi ungido de Deus. A unção é condicional. Ali você pode dizer que ele foi ungido. Agora, pelo fato dele ter sido ungido, diga que ele não é mentiroso, nem pai da mentira. Diga que ele não é a causa principal de toda a inimizade contra Deus, de toda a desgraça da terra. Não toque nele, não diga nada contra ele, porque ele foi ungido. Ah, mas Satanás não foi querubim, foi ungido. Não, a sua Bíblia diz que ele foi querubim ungido. Ah, mas aí são coisas de revoltado. Eu digo, eis aí a vossa perdição. Vocês se fecham para não ver, não ouvir a verdade. E ficam omissos, coniventes e não se dão ao trabalho de proteger o Evangelho, de proteger o caminho da verdade contra a mentira e contra os instrumentos de Satanás. É por isso que muitos vêm nesse canal aqui, um ou dois, eu reputo uma ação diabólica. Defender quem derruba a igreja, defender quem enriquece com dinheiro que não é dele, defender quem mantém 2 filhos lá nos Estados Unidos e esse cidadão cortando o charque ali para levar o pão da família. Eu já falei, inclusive, mostrei aqui que um estava vendendo as bananas, até banana podre na feira, e dizendo, não fale do meu pastor. Como? Então vai morrer, bando de omisso, conivente, trabalhe como um jumento para levar o sustento para a sua mesa, e além disso, tire os 10%, dê muito mais, dê o seu trabalho todo, venda seus móveis, venda sua casa, e dê tudo para ele, porque ele é o santo anjo de Deus, como vocês chamam. Então vejam só, irmãos, eu quero que ele escute esse vídeo aqui, que ele veja, tá? Olha, eu quero, em função desse comentário aqui, da irmã, deixa eu mostrar aqui, Risolene Geraldo. Ela comentou, eu mostrei aqui um vídeo, né, onde contei uma outra revelação de um irmão que viu o Elci Ribeiro, que é intrigado com os seus irmãos, olha, um pastor intrigado, ensinando, dando doutrina e pregando santidade, união e unidade. Aí o irmão viu ele numa poça de lama, coberto num buraco profundo, é a realidade espiritual. Então a irmã contou aqui o seguinte, eu sonhei um sonho, tipo revelação. O diabo entrava dentro da igreja IEADPE da UR1 e reivindicava que queria a sua prostituta. Ele, o diabo, ficava rodeando no meio dessa igreja, gritando e repetindo que veio buscar a sua prostituta. Mas os obreiros que estavam sentados no púlpito não via esse momento. Eles continuaram ali como cegos. E as pessoas também não percebiam nada. Irmãos, isso aqui é muito grave. Eu quero falar das Assembleias de Deus. Quantas visões, quantas revelações nós já temos mostrado aqui. Eu, em função dessa revelação, vê só, no ano de 1985, 1986, né, porque as revelações, às vezes, ela vem, né, mas são uma revelação futurística, de coisas futuras, né, acontecem ali naquele tempo, mas às vezes aquela ação que deu aquela visão, ela se propaga no tempo, continua, e às vezes é uma revelação de coisas futuras. Então vejam só, 1986, meu pai era presbítero da igreja, e nós chegamos lá na casa deles. E minha esposa disse, irmão Joaquim, nós queríamos fazer uma vigília aqui de oração até meia-noite. Meu pai com medo dos olhares, porque qualquer coisa você não pode fazer reunião nas casas, nem cantar, nem fazer um culto, que era monte, né? Que era culto clandestino. É isso, tem muito disso hoje em nossos dias. Então meu pai disse, não, aqui não vamos fazer vigília aqui. Olha que ignorância tremenda. E ali, a gente entendendo, olha, 1986, a gente entendendo aquele momento,
Não ignoramos, apesar de não aceitarmos, viemos embora. Altas horas da noite, eu tenho um irmão que é oficial da Marinha de Guerra do Brasil. Aliás, ele é da Fuzileiro Naval. E ele estava de férias na casa dos meus pais, em Recife. E altas horas da madrugada, ele acorda, gritando: mãe, mãe, não pode, dentro da igreja de Deus, mãe, não pode, não pode. Levantou-se e ficou gritando, desesperado, de madrugada. E minha mãe, meu pai: o que é, meu filho? O que foi que houve? O que foi que houve? Diga para mim. Ele dizia: Nise, minha esposa que queria fazer a vigília, tem razão, pai, nós temos que orar. Nise está com a razão, nós temos que orar. E o que foi? E ele disse bem assim, né, bem... ele estava bem com a respiração ofegante e disse: pai, chorando, não pode. Eu estava num culto, ele é de nossa igreja, está no Rio de Janeiro ainda, mas ele disse: eu estava no culto e de repente, o culto transcorrendo normal, de repente uma mulher no meio ali do templo, toda pintada, né? Toda naquela condição de vestimenta carnavalesca, começava a gritar, fazer estripulia, e o culto, olha, seguindo normal, a igreja, e ele começou a olhar: não pode isso dentro da igreja. Daqui a pouco ele acordou-se naquele frenesi tremendo daquela revelação. Aí foi quando gritou: não pode. Você está vendo? É uma visão de hoje. Veja a visão que a irmã teve. Está entendendo? O diabo veio reivindicar a prostituta. Agora, prostituta não significa no sentido de perversão sexual. A Bíblia diz que Israel se prostituiu porque foi atrás de outros deuses. E o que é que nós temos visto aqui, irmãos? O direcionamento dessa igreja é só ver nos aniversários essa família idolatrada como um ídolo. Isso é abominação, isso é coisa diabólica, isso é coisa satânica. Além de todos os desvios de condutas ilícitos, contrário à lei, contrário ao estatuto e contrário à doutrina dos apóstolos, ainda tem essa seta diabólica que é a idolatria a esse gestor presidente e a sua família. É prostituição ou não é? Você quer ver outra revelação? Está aqui no meu canal, tá? Eu vou até procurar e vou deixar o vídeo aqui, o link aqui nesse vídeo. A irmã queria falar comigo a todo custo, tá? Esse ano. E aí ela conseguiu, né? A gente conseguiu manter o contato. Ela disse: irmão Josué, estávamos num culto e de repente eu começava a olhar e começou a citar: olha, Luiz Mário, Ailton Júnior, o Samuel Oliveira, tá? O Elci Ribeiro, todos eles que estavam ali. E quando ela olhou, estavam com aquelas sobrancelhas pintadas, que nem palhaço, com aquele nariz suposto vermelho, com aquela bola, palhaço, o cabelo de palhaço, o rosto pintado, até os sapatos, ela viu aqueles sapatos assim, ó, de palhaço. E dirigindo o culto normalmente, irmãos, no púlpito, todos sentados no púlpito, irmãos. E essa igreja perdeu a visão, perdeu a revelação por falta de cuidado, por falta de sensibilidade. Então, esta é a realidade. Como se não bastasse, nós vimos aí as 5 visões que o irmão teve da igreja. Embora ele seja da Cristã do Brasil, mas foram visões e revelações que eu vou deixar aqui também o link, que se encaixa perfeitamente na situação deplorável que essa Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, de cabo a rabo, de Recife a Frânio, está vivendo. Cultos idolátricos, cultos cheios de honrarias indevidas, venerações a um homem que só trouxe decepção, escândalo. Veja aí nos processos cíveis e criminais, Polícia Federal, Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, e também no Ministério Público. Homem que se envolve em rachadinha, administra rachadinha, participa de rachadinha com evangelista, com esposa de pastores, e essa igreja vai atropelando tudo. Homem que manda derrubar uma igreja, um templo, está lá até hoje derribado, e o processo, o inquérito ainda. Nós vamos descobrir se tem alguém aí impedindo a continuidade desse processo, desse inquérito, porque até hoje, pelo que me consta, ninguém ainda foi intimado, mas eles não estão acima da lei. Tá certo, irmãos? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero deixar para vocês, isso aqui não é para o mundo, não é para o pecador, é para você, crente indolente, omisso e conivente. Assume, crente, a tua responsabilidade. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.